Podcasts BandNews FM. Vamos com tudo, com Felipe Moura Brasil. Salve, salve, ouvintes e espectadores da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esse é o podcast Vamos com Tudo, em seu 10º episódio, lembrando que todo domingo às 18 horas tem um novo episódio aqui no canal de YouTube Rádio Band News FM, sempre separo trechos também para exibir nos 2 programas jornalísticos que eu faço, o Jornal Band News Rio e o Salve Salve Band News. Você encontra todos os episódios na aba Playlist, procurando o podcast Vamos com Tudo. E para essa 10ª edição do meu podcast, eu tenho uma convidada super especial, uma das presenças mais marcantes da CPI da Covid, ela que é infectologista e epidemiologista, formada pelo FRJ e mestre pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, e tem muito a nos ensinar e esclarecer a respeito da crise sanitária, da vacinação. Doutora Luana Araújo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. Seja bem-vinda. Olá, Felipe. Muito obrigada por me receber. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse espaço com você e conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Agora, Luana, eu queria começar um pouco trazendo a trajetória da sua vida antes de chegar lá nos esclarecimentos a respeito da crise sanitária. Uma coisa que me chamou a atenção durante esse processo que você acabou tomando os holofotes é que você falou que começou a ler muito cedo. Então, para a gente começar lá atrás, surgiu essa informação, esse relato de que teria começado a ler com 2 anos, foi isso? É o que me contam. É o que me contam. Eu venho de uma família de 4 filhos, né? Meus pais são educadores por natureza e nós todos sempre tivemos muito acesso a livros e a todas as oportunidades educacionais que a gente podia ter. E o que a gente tem é isso, né? Que eu, com 2 anos, eu comecei, na verdade, a ler e a escrever simultaneamente. Isso foi um susto para todo mundo, é claro. Mas, como todas as habilidades de todos os filhos, isso foi abraçado e desenvolvido de acordo com o ritmo de cada um, né? Então, assim, cada um de nós tem uma preferência ou uma ideia de que gosta mais, uma área de que gosta mais. Isso sempre foi abraçado e desenvolvido dentro de casa. Então comecei assim. E dentro de casa, em Minas Gerais, qual cidade que foi a de criação? Não, em Adamantina. Em São Paulo. Nasceu em São Paulo. No interior, interior de São Minas Gerais, Paulo. Não é isso? Isso, eu nasci no interior de São Paulo, em Adamantina. Fiz o meu 2º grau, tá? Não é ensino médio, né? Cringe. Meu 2º grau no Bandeirantes, em São Paulo. Depois eu fui para o Rio, do Rio para a Áustria, enfim. Hoje eu moro em Nova Lima, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. E é um gatinho que passou aí atrás? Não tem problema nenhum, faz parte aqui da transmissão. Deu mais intimidade. E tem outro no colo, são 7 gatos e um cachorro. Então, assim, eu não tenho como escapar deles quando eu estou por aqui. Agora, Luana, como é que começou essa vocação para a ciência? Você já tinha essa característica da infância, da adolescência? Foi alguma informação, algum momento de crise mundial naquela época que chamou a atenção? Como é que foi? Não, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, né? E eu acho que parte dessa curiosidade é entender como é que a gente funciona, como é que o ser humano funciona. E eu tenho um pai que é médico. Meu pai, as pessoas, né, conheceram um pouco lá, porque, enfim, estava comigo lá na CPI. Ele fez direito por minha causa, eu também expliquei isso um pouco lá, mas ele é médico por formação. Então, eu acho que essa curiosidade de como é que as coisas funcionavam e como ele conseguia intervir nisso, né, no funcionamento da gente, isso foi nutrindo, eu acho, esse interesse pela ciência e por tudo que rodeia isso. Eu fiz música antes de fazer medicina, porque é também um outro interesse meu, mas nunca consegui ficar afastada dessa curiosidade científica. Então, quando a medicina veio, foi bastante natural para mim que isso se vertesse, né, para esse lado. E amo tudo que tem a ver com ciência, na verdade, não só a medicina propriamente dita. E você fez a faculdade aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou fazendo esse programa nesse momento, excepcionalmente de casa. Muitas vezes eu faço no estúdio da Band News FM, é claro, mas felizmente a tecnologia já possibilita que eu faça esse programa de casa. Agora, a escola de música você fez aqui também?
Eu comecei na UFRJ, eu fiz vestibular e entrei para a UFRJ, mas logo depois eu recebi um convite para continuar os meus estudos na Áustria. Aí eu fui morar em Viena e fiquei lá alguns anos, e aí um belo dia eu pensei, na verdade não foi um belo dia, naquela época, não sei se vocês vão se lembrar, mas existia um político que assumiu o poder à época, Haider, e ele tinha uma postura bastante anti-estrangeiros. E eu tenho uma cara de austríaca, né? Sim, faço perfeitamente. E aí, naquela época, eu já estava finalizando meus estudos lá, e aí, o que eu vou fazer, para onde eu vou, saio daqui, não saio daqui, e aí resolvi voltar ao Brasil, embora muito adaptada lá e tal, resolvi voltar ao Brasil e acabei ficando. Então, quando eu fiquei, eu pensei, vou fazer o quê? Faço música desde os 2 anos de idade, também comecei a estudar piano e tal, nessa idade. Eu vou fazer o quê? Quero conhecer outras coisas da vida. Aí fiz outros vestibulares e acabei passando neles e escolhi a medicina da UFRJ, então me formei também na UFRJ, as Agora, duas. Luana, a gente já vai chegar para deslanchar a respeito dessa área, mas eu não posso deixar de constatar que há vídeos seus, inclusive, disponíveis na internet, no YouTube, no Instagram, cantando, tocando piano. Sim. Tem vídeo também, porque eu vi mais cantando, inclusive vi mais Sim. bossa nova. O que era a sua preferência? Não, é jazz. Na verdade, Senhor, eu fiz música clássica. Na verdade, fiz piano clássico a vida inteira. Foi por isso que eu fui para a Áustria, por conta do piano clássico. E depois que voltei, comecei a cantar também, porque acho que é uma outra forma da gente, enfim, principalmente até dentro da medicina, a especialidade, a medicina propriamente dita e a minha especialidade são extremamente consumidoras da gente, né? E eu acho que para quem tem um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade, isso vai se tornando um fardo. E aí a gente tem 2 opções dentro, né, desse caminho da medicina. Ou você se torna uma pessoa fria às necessidades dos outros para poder se proteger e continuar atuando, ou você acha uma válvula de escape para você não se tornar um outro paciente, ao invés de ser alguém a estender a mão. Então eu acabei começando a cantar e eu gravei um disco só sobre Jimi Hendrix, na verdade, que foi autorizado pela família dele. Piano, voz e guitarra à época. Depois eu fiz um outro disco só de música brasileira. Depois eu lancei um EP, composições todas minhas em inglês. Todos eles eu canto e toco piano. Então vocês vão achar coisas assim, Spotify, afins. E é uma coisa que eu amo fazer e sou muito feliz fazendo isso. E também não me vejo não fazendo, né? Acho que essa ideia estranha que a gente tem de que ou de que é imposta a gente, né? De que a gente só consegue fazer uma coisa, ou só pode fazer uma coisa, você tem que escolher aos, 16, 17 anos uma coisa para ser pro resto da sua vida, e se você não for feliz naquilo, você é um fracassado. Isso é uma loucura. Isso nunca aconteceu comigo, enfim, esse é um... Não vou nem dizer que é um outro lado. Essa sou eu também, né? Então sim, vocês vão achar muita coisa aí. Continua cantando, então, pelo menos como claro. rock, mas cogita retomar uma carreira, gravar um disco. Agora, inclusive, você ganhou muitos e muitos seguidores depois do seu desempenho na comissão, então você tem um público maior agora. Olha, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu acho que a minha vida já mostrou várias vezes que eu preciso ter jogo de cintura e flexibilidade suficiente para lidar com essas intercorrências. Se um dia isso acontecer, tá lindo, também não tenho problema com isso, não. Mas o meu foco nesse momento é, claro, ajudar o melhor que eu puder no controle dessa pandemia, ajudar as pessoas a passarem por isso da melhor forma possível. Claro. E aí, chegando nesse assunto, faculdade na UFRJ e daí para o mestrado na Universidade de Johns Hopkins. Como é que foi essa fase e o que levou você a estudar no exterior? Eu fiz a faculdade, né, na UFRJ, depois eu fiz a residência na UFRJ, eu trabalhei por um período na Fiocruz também, trabalhei para posto de saúde, fiz ambulatório de HIV no Rio, tive meu consultório, fui consultora também para uma rede grande particular do Rio de Janeiro, em infectologia. Então, eu tive uma carreira, nesse início pós-residência, muito ligada à medicina terciária, ultra especializada, embora tivesse aí um pé também na atenção primária, né? Na atenção ao HIV. Depois de um tempo nisso, eu tive uma questão pessoal muito séria, que me obrigou a ter uma pausa
na carreira médica aí de mais ou menos 1 ano e pouco. Quando eu retornei, eu tinha algumas opções. E uma dessas opções, na verdade, não era nem uma proposta de trabalho, era um pedido de socorro. Uma cidade no interior do Mato Grosso estava enfrentando um surto de sífilis gestacional, quer dizer, sífilis em mães, né, em gestantes, que obviamente se reflete nas crianças que estão nascendo, que às vezes não nascem, ou às vezes, quando nascem com muitas dificuldades, muitos problemas graves de saúde, e isso estava acontecendo por lá, e infectologista é um bicho em extinção, né? Eu espero que de hoje em diante não seja tanto, né? Da pandemia para frente isso mude um pouco, mas é uma especialidade... Da CPI, rapidamente, um parêntese, porque isso foi colocado, e acho que foi você que falou que era de 3 mil a 5 mil no Brasil todo, algo assim. Qual era o número? São menos de 4 mil especialistas, se eu não me engano, está em torno de 3.700 especialistas para uma população de 220 milhões de pessoas. Então, é compreensível que as pessoas, por falta de informação, considerem que o infectologista é aquele que cuida de doença infecciosa. A gente não cuida de doença infecciosa, a gente cuida de paciente, né? Isso é uma outra história. Agora, a ideia de que qualquer médico pode prescrever um antibiótico ou um antiviral pode, na cabeça de algumas pessoas, considerar que o infectologista é um obsoleto. Porque, se todo mundo pode prescrever, por que eu preciso de um especialista? Não é assim que a coisa funciona, né? Então, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas para entender a história do Mato Grosso, eles precisavam de alguém que pudesse orientá-los nesse sentido. Eu acabei recebendo esse pedido e achei que era interessante entender o que estava acontecendo. Então, eu fui até lá, eu os ajudei a solucionar essa história da sífilis, mas compreendi que nesse mecanismo que tinha levado eles a chegar a esse ponto, que na verdade esse mecanismo tinha outras ramificações para outros problemas que eles viviam ali, que eles percebiam, tanto na atenção primária quanto na atenção terciária. E aí eu propus um projeto a eles de reavaliação de processos, de reestruturação de algumas coisas, mas fundamentalmente de educação médica, na verdade, de educação em saúde para os profissionais da atenção primária, e também um braço para a comunidade, porque é aquela história, saúde pública não existe sem as pessoas, né? Não adianta isso. E aí, isso se tornou um projeto de 2 anos, em que a gente usava os dados epidemiológicos locais para poder traçar as estratégias de saúde pública que fossem adequadas àquele município de acordo com as forças que eles tinham, com as dificuldades que eles apresentavam, e aí eu dava aula para aquele grupo inteiro, e ia desde do coletor de resíduo até o médico especialista. É claro que cada um numa profundidade de assunto, mas todos sobre o mesmo assunto, compreendendo que todos ali eram líderes em saúde pública nas suas comunidades, né, onde eles vinham, e que isso se multiplicava a partir do momento que eles voltavam para casa e podiam falar sobre aqueles assuntos. O resultado disso foi super interessante. Eu busquei ajuda no país para expandir esse projeto e não consegui. Foi extremamente frustrante para mim, porque as pessoas consideravam à época, infelizmente eu acho que ainda consideram um pouco isso, que a atenção primária é menor dentro do sistema, quando o nosso SUS ele é um sistema baseado, fundamentado na atenção primária. Mas o dinheiro está na atenção terciária, né? O dinheiro rápido e volumoso está na terciária. É o leito de CTI, é a compra de medicações. Então, também é compreensível que as pessoas prestem um pouco mais de atenção nisso. Mas, enfim, não consegui auxílio por aqui, mas fui conseguir isso nos Estados Unidos. Eu escrevi para as universidades americanas e falei, olha, esse é o meu projeto, alguém pode me ajudar a expandir isso aqui ou a conseguir recursos e tal? E eles se comprometeram a fazer isso, mas me ofereciam sempre uma bolsa de estudos, né, ou uma vaga de mestrado. Quando a Hopkins ofereceu, eu não tive como falar não, porque a Hopkins é a melhor escola de saúde pública dos Estados Unidos, é considerada a melhor do mundo, ou uma das melhores do mundo, e essa bolsa que eles oferecem é uma bolsa que são só 7 alunos por ano, nunca nenhum brasileiro tinha recebido, nenhuma pessoa daqui, né, e eu não tive como falar que eu não ia, então eu fui, e foi, assim, é um divisor de águas na minha vida. Quer dizer, é uma iniciativa individual a partir de um projeto que você fez aqui no Brasil, no interior do Brasil, né? E para o qual você não conseguiu a colaboração das autoridades brasileiras.
Então, você se direcionou às universidades nos Estados Unidos e várias demonstraram ali alguma possibilidade de parceria, ofereceram alguma coisa, Sim. mas veio essa proposta da Johns Hopkins e daí surgiu o seu mestrado, é isso? Foi exatamente isso. Então, eu acho que, assim, você falou da forma correta, foi uma iniciativa absolutamente individual. Nesses 2 anos, eu encontrei várias dificuldades políticas para a manutenção desse projeto, não foi só na renovação disso ou na tentativa de expansão dessa história, e eu acho que, de uma certa forma, num nível, eu brinco sempre com isso, porque eu fico pensando isso na minha vida, mas um nível fractal, o que eu encontrei ali era o que eu ia encontrar mais tarde num volume um pouco maior nisso tudo que vocês testemunharam. Então, eu não consegui isso aqui, consegui isso por lá e acabei indo para poder desenvolver melhor, porque, veja, eu não fui para lá como uma profissional de saúde pública, eu fui para lá como uma infectologista com bom senso, com algum conhecimento de saúde pública por estar dentro do sistema com muita propriedade como infectologista, tinha atuado desde a atenção primária até a atenção terciária, e lá fui desenvolvendo isso na marra. Então, a minha ida para Hopkins foi aquele processo de burilar mesmo conhecimento, de esclarecer, de entrar em contato com saúde pública global, conhecer como é que os outros lugares lidavam com os mesmos problemas que a gente tinha, e isso foi o que me deu o estofo para continuar trabalhando nisso tudo. E aí veio a pandemia. E você já falava inglês? Já tinha um certo domínio? Foi fácil para você a adaptação? Desde criança. O inglês eu falo desde criança, o alemão veio depois, por causa da Áustria mesmo, mas o inglês foi desde pequenininha também. E lá é a unidade de Baltimore, Maryland, é isso? Baltimore, Baltimore, né? Eu sou do campus da... extraordinária, como são muitas vezes as universidades americanas? Absolutamente sensacional, né? Muito, infelizmente, muito diferente do que a gente vê aqui. As pessoas acho que não têm muito dessa ideia, né? O americano, ele tem as universidades que são universidades particulares, mas com uma estrutura de pesquisa que é absolutamente monumental. Então, assim, para o aluno do mestrado, por exemplo, você tem acesso a absolutamente qualquer pesquisa que esteja sendo feita naquele momento, em qualquer lugar do mundo, por qualquer pesquisador. Não existe essa noção de hierarquia como a gente tem aqui, por exemplo, você não pode falar com fulano, pesquisador tal, não sei o quê, isso não existe, o nível é absolutamente horizontal, então você consegue o acesso, você conversa, você desenvolve, você faz. Originalmente, eu não pensava nem em voltar nesse momento. Eu pensava em ficar lá por mais tempo, ter uma vivência maior com eles lá e também de saúde global, ter uma outra atuação para mais tarde voltar ao Brasil. Mas as coisas foram aceleradas e modificadas muito por conta da pandemia, embora eu ainda mantenha muitos laços com a universidade. E a epidemias como um todo sempre estiveram dentro do escopo dos seus estudos como infectologista, e inclusive nos Estados Unidos? Porque pandemia, por exemplo, para as pessoas leigas, é um nome novo no vocabulário, na boca delas. Veio com a Covid-19, mas você já tinha estudado certamente vários outros fenômenos similares. A infectologia, ela lida com essas alterações, né? Com esses fenômenos. E a gente, no Brasil, não pode dizer que não está acostumada. É porque banalizou-se isso. Mas nós temos epidemias de dengue, epidemias de sífilis, epidemias, né, de outras coisas que nos acometem e a gente já está acostumado. Então, a gente não leva isso muito em consideração. Não é só um objeto de estudo, mas é um objeto de trabalho diuturno, né? A gente lida com essas coisas o tempo inteiro. Então, eu atuei aqui na dengue, na zika, na chikungunya, no H1N1, que foi, né, o mais próximo de pandemia que a gente tem, né, nos últimos anos, perto do que a gente está vivendo agora. Então, isso tudo sempre aconteceu. Agora, lá na Hopkins, a minha ideia inicial sempre foi criar esse estofo e essa conexão para que aquele projeto que eu tinha feito no Mato Grosso chegasse a um outro nível. A minha ideia com aquilo não era simplesmente melhorar o nível de atenção primária em infectologia, né, nos municípios brasileiros, mas eu compreendia com muita rapidez e muita facilidade de que essa preparação, essa adaptação desse corpo
clínico que fica nesses lugares, ele absorve impactos no sistema com muito mais facilidade. Então, se você está mais acostumado a lidar com dados epidemiológicos, se você entende como é que as doenças acontecem, se você entende os seus recursos, você absorve os impactos com mais facilidade. E eu tenho hoje a sensação de que se eu tivesse conseguido, por exemplo, desenvolver aquilo por mais tempo ou numa área um pouco maior, talvez a resposta à pandemia também fosse diferente. Porque é aquilo, né? A gente está falando de uma doença que não tem tratamento. Ela não tem um tratamento específico. Ponto. Isso é um ponto pacífico. Então, como é que você foca uma resposta à pandemia na atenção terciária, no hospital? Se você está fazendo isso, você está atrasado. O que você tem que fazer? Você tem que focar na atenção primária, no investir na educação, na monitorização do paciente, na relação, né, comunitária. Então, eu acho que se a gente tivesse feito isso do começo, e aí eu sempre penso no meu curso lá, na minha tese em atenção primária e tudo mais, né, em infectologia, o que isso teria encadeado num desafio como esse. Quer dizer, já é uma inclinação antiga sua, a falta com a atenção primária. Você percebeu isso durante o seu projeto, você foi buscar ajuda no exterior, acabou estudando lá, e aí, de repente, chega uma pandemia no Brasil e o enfoque também está errado nesse caso. E aí você traz toda a sua bagagem e, evidentemente, causa várias polêmicas, vários ruídos, porque muitas pessoas estão ali defendendo opiniões, e como você colocou na CPI, há pontos pacificados, embora a gente veja toda essa confusão no debate público, a ciência tem os seus sistemas de revisão, etc., todo esse processo que eu até gostaria que você detalhasse aqui nessa entrevista. Aliás, vamos entrar um pouco nisso, Luana, antes de falar sobre a sua passagem na CPI, mas já falando, talvez, porque teve um momento em que você rebateu uma alegação a respeito da Organização Mundial da Saúde, e aí você citou várias agências internacionais. Se for desconsiderar a OMS, então tem que desconsiderar a FDA, e aí você citou várias outras, que eu não vou lembrar de cabeça, mas você sabe. Então, quais são esses processos, esses mecanismos, para se poder afirmar que o ponto está pacificado? Quer dizer, que aquela questão já foi resolvida e no mundo civilizado, onde as pessoas estão sujeitas àqueles pontos pacíficos e determinados pelas agências, já é aquilo que está sendo implementado e aquilo que era foco de dúvida inicial foi descartado. Como é que funciona esse processo? Porque muita gente não consegue entender essa parte. Sim, e é compreensível que elas não entendam, porque isso nunca foi apresentado. Nunca houve uma necessidade tão clara de explicar o processo científico para as pessoas, né? Existia uma certa passividade, e aí, houve essa descoberta está lá, mas ninguém nunca questionou como é que isso foi feito, né? Então, dentro de uma pandemia, o que se tenta fazer, primeiro, que as pessoas, eu ouço muito isso, Felipe, mas como é que fez isso tão rápido? Como é que sabe disso tão rápido? Como é que funcionou? É a primeira vez que a gente vê um mundo inteiro investir uma quantidade absurda de dinheiro num único tópico, né? Que é compreender como é que essa doença funciona, ou o que funciona para ela, ou como que eu a evito. Então, centenas de estudos foram custeados e colocados em prática para entender se a gente já tinha alguma ferramenta que pudesse funcionar contra a Covid-19, ou o que eu podia fazer para desenvolver uma vacina, que é a nossa grande arma sempre quando a gente fala em doença infecciosa, é prevenir. Então, o que eu poderia fazer para evitar ou para criar uma ferramenta para prevenir essa doença? Em termos de fármacos, em termos de medicamento, é natural que a gente olhe para o que a gente já tem e fale, deixa eu ver se alguma dessas coisas funciona. O problema é que a gente está lidando com uma doença viral, e doenças virais são extremamente difíceis de se conseguir uma medicação por características naturais do vírus. Os vírus, eles mutam com facilidade, eles têm santuários dentro do organismo, então é difícil você conseguir chegar nisso e achar um antiviral que de fato funcione nessa circunstância. Muita coisa tem valor in vitro, lá no laboratório, e a hora que a gente faz isso, é preciso que as pessoas também compreendam que a cada 10 ou 100 medicações que a gente consegue lá in vitro, uma porção extremamente pequena que consegue ter alguma expressão em vivo. E nem sempre ela corresponde em intensidade àquilo que a gente observou
no laboratório. E isso acontece porque o corpo humano é extremamente complexo. No laboratório, você não está lidando com todas as outras reações químicas que acontecem no nosso corpo e todas as outras influências que a gente tem. Quando a gente transforma isso para um estudo in vivo no organismo humano, raramente a gente consegue alguma expressão nesse sentido. Então, foi-se lá atrás da cloroquina, que, por exemplo, já se fala nisso há muitos anos, ivermectina, quer dizer, coisas que pelo menos há 40 anos são tentadas em termos antivirais para ver se funcionam, para HIV, para dengue, para zika, e a gente nunca conseguiu mostrar isso nunca conseguiu funcionar. Então, o que o mundo inteiro fez? Existe a possibilidade, a gente está no desespero, é uma pandemia, está destruindo tudo, a gente estuda. E aí foram feitos esses estudos em vários lugares do mundo, estudos com rigor científico, quer dizer, feitos como a gente chama, de forma multicêntrica, né? Vários lugares ao mesmo tempo, para você fazer isso num número grande de pacientes, e não dizer que foi ao acaso. Isso aí foi porque, né? Não, a gente ter certeza daquele resultado. Foram avaliadas dosagens, foram avaliados perfis de segurança, foram avaliadas N variáveis para saber se aquilo tinha algum nível de funcionamento, alguma coisa que, né, fosse benéfica. E logo no começo do ano passado, a gente pode falar aí já março, abril, a comunidade científica internacional já entendeu que isso não ia levar a lugar nenhum. Então, a gente tem uma quantidade grande de dinheiro, mas ela é finita. Então, o que eu faço nessa hora? Eu vou buscar outras alternativas que me mostrem um benefício um pouco maior. Eu deixo aquilo que não presta para trás ou que não mostra um futuro e eu vou caçar outra coisa. E foi isso que a comunidade internacional fez. E é por isso que, quando falou-se da OMS, e eu citei a FDA, o NIH, que é o Serviço Britânico de Saúde, que também faz muitas pesquisas, a IDSA, que é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, todos eles chegaram às mesmas conclusões, baseados em inúmeros estudos. Então, é aquilo, se você quer ignorar um deles, está bem, mas você vai precisar ignorar todo o resto. E fornecem conhecimento para a Organização Mundial de Saúde. Porque a OMS em si, o que ela faz? Ela compila esses dados que vão sendo produzidos por vários lugares do mundo, e aí ela analisa aquilo e fala, olha, veja, na minha posição de sustentar ou de ajudar os países a lidar com essa situação, o que eu posso dizer para eles? Olha, isso tem a chancela da OMS, então é uma solidez um pouco maior. E isso não se achou, tanto que não é usado, né, de forma concreta nos outros países, nos países desenvolvidos, aqueles que investem na ciência. Então, esses pontos são pacificados. Uma coisa ou outra você pode falar assim, olha, não, peraí, vamos olhar de novo, deixa eu investir um dinheiro aqui para ver tal coisa, tudo bem, a ciência não tem compromisso com o erro. Então, se você achou mais evidência, tá lindo, isso mudou alguma coisa, então vamos lá. Mas o que a gente tem até agora não mostra isso. Então, essa nossa insistência, eu fico brincando, eu nunca mais vou poder usar esdrúxulo, anacrônico, contraproducente, delirante, mas isso. As palavras usadas na CPI que deram uma tremenda polêmica. Mas é isso, é delirante porque e aqui a gente está falando, só para contextualizar, perdão, Luana, mas claro, eu falando que você já tinha uma afirmação bastante categórica a respeito da ineficácia da hidroxicloroquina e a respeito também de tratamento precoce. Só para quem não entendeu, a Luana Araújo chegou a ser chamada para ocupar uma secretaria no governo Bolsonaro e depois de 10 dias acabou desconvocada. Essa foi a razão pela qual ela acabou sendo chamada na CPI e houve todo um ruído em razão das afirmações que ela fazia e que ela reiterou, evidentemente, na CPI da Covid. Então, pegamos daí. É importante, Felipe, porque é o seguinte, eu não levei à CPI nenhuma informação groundbreaking, né? Aquela coisa assim, nossa, olha, furo, isso acabou de sair. Não é. Eu só falei do básico, do óbvio, do consenso científico, né? Daquilo que a gente tem pacificado. Então, quando eu falei que era delirante porque nos separa da racionalidade do resto do mundo. É anacrônico porque a gente parou no tempo. O mundo andou de março do ano passado para cá e a gente ficou. É esdrúxulo porque é inacreditável que a gente ainda discuta uma coisa que é pacificada. E é contraproducente porque nos impede de andar para frente, né? Olha, a gente está aqui em junho de 2021 e a gente ainda está falando de uma coisa que
que não tem serventia quando a gente devia estar discutindo estratégias e planificações específicas adaptadas para o nosso povo, para a nossa vulnerabilidade, né, para as nossas condições socioeconômicas, mas a gente ainda está tentando reinventar a roda, quando essa roda aí é quadradíssima. Então, é uma pena, mas, assim, de novo, né, não é nenhuma pesquisa individual, não é nenhum fato novo, é simplesmente o que todo mundo lá fora já sabe. Agora, Luana, só para a gente temperar aqui assuntos técnicos e humanos, como é que foi a sua preparação para a CPI? Houve um nervosismo? O seu pai estava lá junto? Como é que foi esse processo nos bastidores, daquilo que você pode contar para a gente? Não teve preparação, né? Quando eu saí e as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas nesse sentido, né? O que aconteceu, o que foi e tudo mais, a imprensa começou a aventar essa possibilidade de eu ser chamada. Eu estava quieta no meu canto. E me lembro muito bem que numa segunda-feira, acho que já era final do mês, né? E aí eles foram divulgar o calendário da CPI, aí divulgaram o calendário da CPI de junho inteiro. E não constava meu nome. Meus pais moram no Mato Grosso, mas eles estavam comigo aqui em casa. E eu me lembro de falar com meu pai, falei, pai, olha, tá vendo? Não vai ter nada, não, tá tudo certo, ó, não tem meu nome aí. Isso era, sei lá, 2 horas de uma segunda-feira. Perto das 6h30 da tarde, eu recebo um telefonema dizendo, olha, você pode vir aqui depois na quarta? Depois de amanhã? Aí eu falei, mas é sério isso? Vocês não deram um calendário enorme, não tinha nada sobre mim? Não, quarta-feira, pode ser? Eu falei, pode. Então, isso foi numa segunda noite, na terça-feira eu viajei para Brasília, cheguei a Brasília no final da tarde, e na quarta-feira de manhã eu depus. Então, eu não tive isso que as pessoas normalmente têm, né? Essa preparação, esse media training, essas coisas todas, isso não aconteceu comigo. E eu fui para lá com aquilo que eu tenho, que é o meu conhecimento, que é a minha experiência, que é a minha forma de me comunicar com os meus pacientes. Então, eu falei ali como eu falo com os meus pacientes, tentando concatenar raciocínios diferentes para passar a mesma coisa, que ninguém, né, as pessoas não são obrigadas a entender um único raciocínio para saber de uma determinada informação. Então, eu fui tentando mostrar para eles que não têm experiência em medicina, que não têm experiência em saúde pública, como é que essas coisas funcionam. Meu pai foi lá comigo porque é meu farol, né? A pessoa presente na minha vida inteira, desde dessa questão judicial aí da minha educação, que o forçou não, né? O levou a fazer direito, a estudar direito e para tentar, né, me proteger ao longo da vida nesse sentido, né? Me dar esse suporte. E eu até falei com ele, falei, pai, quem diria, né, que você um dia estaria comigo numa situação como essa. Então, ele foi lá por causa disso. Mas eu não estava nervosa, não. Eu acho que quando você tem a verdade e a propriedade e as coisas ao seu lado, você fala o que você tem que dizer. Eu não tinha muito para onde correr, não. Não, é um exercício ótimo até para não ficar nervosa, é pensar, olha, eu só vou falar aquilo que eu estudei a vida toda, a vida acadêmica toda. Eu fui convocado, eu fui desconvocado, quer dizer, você não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa nessa história, foi tudo muito rápido. Então, e mais do que culpa, Felipe, mais do que culpa, eu nunca tive nenhuma filiação político-partidária, eu nunca defendi, né, nada nesse sentido, eu estava ali como uma pessoa técnica exercendo o meu trabalho. Então, eu não tinha compromisso em defender X ou Y ou arranjar uma forma de fazer a coisa. Não, eu estava ali para dizer como as coisas são. Então, eu acho que nesse sentido, de fato, eu não tinha razão para ficar nervosa e não fiquei. E sem entrar na parte político-partidária, mas muitas vezes as pessoas que pertencem a determinados grupos, correntes ideológicas e tal, elas veem com muito maus olhos pessoas que cogitam a hipótese de entrar num governo do qual elas não gostam. Mas você entraria, claro, para um cargo técnico num momento de pandemia, num momento em que tem ali uma oportunidade de ajudar o país a sair de uma crise. Quer dizer, é perfeitamente compreensível que alguém queira levar adiante o seu conhecimento para ajudar. E foi mais ou menos isso que passou pela sua cabeça? Foi exatamente isso que passou na minha cabeça. Olha, eu falei que eu trabalhei no Mato Grosso, mas eu não falei para você que enquanto eu trabalhei no Mato Grosso, eu morava em Belo Horizonte, morava em Nova Lima. Então, eu passava metade do meu mês
no Mato Grosso, metade do mês em casa, montando as aulas, montando as coisas os processos que eu ia implantar quando eu chegasse lá e passasse mais 15 dias, e também ficava à disposição deles para dúvidas, enfim. O que eu quero dizer é que não é de hoje que eu, em tese, sacrifico a minha vida de alguma forma para tentar ajudar as coisas. Então, eu fui para os Estados Unidos, eu falei, não era minha intenção voltar. Quando estourou a pandemia, e eu entendi que lá eles estavam muito mais organizados do que a gente, e eu era uma infectologista, com essa formação de saúde pública, eu já estava atuando em saúde global, e eu pensava, meu país vai se lascar, nem que eu fique só dando plantão, tá tudo certo, então eu vou voltar para fazer alguma coisa. As pessoas podem chamar isso de idealismo, podem chamar isso de ingenuidade, pode chamar isso do que quiser. Eu chamo isso de educação, de civilidade, de cidadania. Eu fui criada como uma pessoa, minha mãe sabe, minha mãe vai brigar comigo, mas a minha mãe é daquelas pessoas que sabe os afluentes do Amazonas, o que é margem direita, margem esquerda, meus pais são apaixonados por esse país, e eu cresci apaixonada por esse país, então nunca passou pela minha cabeça a ideia de, se exposta a uma situação em que a minha competência pudesse ajudar de alguma forma, dizer, eu não vou porque eu não concordo com tal coisa, eu estou vendo as pessoas morrerem, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou ficar quieta? Por pudores outros, para mim, isso está acima do resto. Isso, para mim, é suprapartidário, não me interessa. Não me interessa. Me interessa tentar fazer alguma diferença com aquilo que eu posso. Então, foi isso que eu fui fazer. E achei, e, enfim, já disse isso, que quando cheguei lá, encontrei uma equipe que queria fazer isso. Então, achei que isso iria acontecer e que esse trabalho seria levado à frente. E ainda desejo que o trabalho seja levado à frente, independente do que tenha acontecido comigo, independente da situação que tenha sido criada, o que eu quero é que dê certo, porque as pessoas precisam sair do momento em que elas estão. Então, é isso, né? Eu vejo as coisas um pouco diferentes. Eu fui atacada por direita, eu fui atacada por esquerda, eu fui atacada por todo mundo, que é extremista. Mas eu acho que as pessoas que não têm essa... Não posso deixar de falar. As pessoas que não têm essa fixação obsessiva, esse comportamento patológico, elas compreenderam o que está acontecendo. Isso, para mim, é uma patologia. Eu ainda vejo no meu Instagram, que é a única rede social que eu tenho, algumas pessoas ainda chegam e falam uma coisa, aí eu falo, gente, olha, esse aqui é um perfil de infectologia ou de saúde pública. Psiquiatria não é da minha competência, então, por favor, se encaminhe para um lugar onde você possa ser auxiliado. Eu não consigo. É assim que eu vejo isso tudo. Até porque o mundo é muito mais complexo, a realidade é muito mais complexa do que essas bandeiras. É tão raso isso, isso é muito raso. E você, como infectologista, você precisa tratar da realidade, do problema objetivo. Nós estamos passando por um problema literalmente vital. Então, nós precisamos resolver, porque o vírus não vê direita, esquerda, ou qualquer tipo de partidarismo. Aqui não vamos nem nomear, vamos passar mais... nem vale. E a gente nem vale. Acho que a ideia que vale, que você traz, e eu acho que isso é muito importante, é as pessoas compreenderem que quem deu certo ou quem está tendo resultados melhores nesse momento são as pessoas que compreendem que essas questões são ridículas, são rasas, são completamente desconectadas da realidade que a gente tem hoje. Qual é a realidade? A realidade é que as pessoas estão sofrendo e as pessoas estão morrendo. Então, como é que você faz para unificar as pessoas através daquele objetivo em comum? Depois, meu bem, se você quiser, você quebra o pau do jeito que você quiser. Mas agora tem que ter um mínimo de maturidade de compreender que o problema é muito maior do que o que você pensa sobre qualquer coisa que seja. Então, o que você está fazendo para melhorar? Exatamente. Então, vamos aproveitar o seu conhecimento para esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, é claro que são assuntos complexos, cada tipo de vacina, mas o que você pode sintetizar para a gente, Luana, a respeito de cada vacina, do funcionamento delas, uma vez dentro do organismo? Principalmente essas que estão aqui no Brasil, que acabaram sendo adquiridas, com todo o atraso do qual já falamos, mas temos aqui AstraZeneca, temos aqui Coronavac, temos aqui um pouco da Pfizer, e eu queria que você sintetizasse um pouco o que é cada uma delas, porque existe muita confusão no ar a respeito de cada um. Tá. Vou tentar ser o mais breve possível nesse sentido, então eu vou agrupar por tecnologia, tá? Claro, que eu acho que fica mais fácil. Então, as primeiras vacinas que a gente teve contato foram a Coronavac e a AstraZeneca, né? A Coronavac
é uma vacina de plataforma de vírus inativado. A gente não fala inativado, aliás, a gente não fala morto para vírus, porque vírus não é ser vivo, então é vírus inativado, mas o que acontece é que é uma carcaça de vírus que é inoculada no paciente, e isso provoca uma reação imunológica a esse bicho inteiro, né, a esse vírus inteiro. Essa é a mesma plataforma da vacina da gripe, por exemplo, que se toma todos os anos. O que se sabe sobre esse tipo de plataforma? Ela tem uma eficácia em evitar que você adoeça que é mediana. Quer dizer, você consegue se infectar novamente, mas ela tem um poder muito grande em evitar que você evolua para caso mais moderado, grave, e precise de hospitalização e vá a óbito. Então, esse é o foco maior dessas vacinas de plataforma de vírus inativado, que hoje no Brasil o que a gente tem é a Coronavac. A outra que a gente teria, e que hoje já foi limada, seria a Covaxin, que é a mesma plataforma. A segunda que a gente recebeu foi... O escândalo dessa semana, enquanto nós estamos aqui, tem todo um escândalo político na própria CPI a respeito da Covaxin, mas aqui você está falando do aspecto técnico, ela é de uma categoria similar à Coronavac, é isso? Ela utiliza a mesma tecnologia que é de vírus inativado, quer dizer, a gente vai lá, cultiva esse vírus aos borbotões, depois inativa isso por um processo físico ou químico, e aí fica só aquele mar de esqueletos virais. Aí a gente pega aquilo, coloca... Isso é o IFA, né? Que as pessoas também não sabem. Aí a gente pega isso, coloca na vacina e inocula. Então é isso, tá? Ela tem uma eficácia global, que a gente chama, que é aquilo que ficou de 50,34%, é que ela reduz pela metade o seu risco de adoecer. Então não é muita coisa. É muita coisa quando a gente está falando de uma pandemia. Qualquer coisa é coisa em redução de risco. Mas o foco dela é evitar que você evolua para caso moderado, grave, hospitalização e óbito. A outra vacina, então, a segunda foi a AstraZeneca, e aí eu vou meio que agrupar, porque a gente está falando de vacinas que se utilizam de vetor viral modificado. O que é isso? Vetor como é que eu vou dizer? Vetor é um intermediário, esse intermediário é um outro vírus, e ele é modificado. Então, a gente pega adenovírus, que são vírus que causam resfriado comum, e esse adenovírus pode ser tanto humano quanto de outra espécie, mas ele não é inativado, ele simplesmente é modificado de forma com a qual ele não consiga se multiplicar. Então, ele está meio latente ali, ele fica ali espreitando o sistema imunológico, mas ele não consegue se multiplicar e causar doença. E aí, essa modificação que a gente faz, ela inclui um pedacinho do vírus da Covid, do SARS-CoV-2. Então, ela vira um cavalo de Troia. Eu pego aquele treco que vai sensibilizar o sistema imunológico e apresento para ele uma característica importante do vírus da Covid. E aí, quando ele entra no nosso organismo, ele causa uma reação que é uma reação, inicialmente, em algumas pessoas, maior do que a reação à Coronavac, que aquele vírus está lá mortão, inativado. Essa vacina, então, essa tecnologia é utilizada pela AstraZeneca em 2 doses, ela é utilizada pela vacina da Janssen, em dose única, e ela é utilizada pela Sputnik, que também vai vir aí, e a Sputnik tem a característica de ter 2 adenovírus diferentes. Então, ela tem um adenovírus humano primeiro em um segundo em outra, e essa duplicidade de estímulos é o que os russos dizem que leva a uma eficácia um pouco maior. Então, em resumo dessas 3, elas têm uma redução de risco de você adoecer maior do que o da Coronavac, aí em torno de uns 70 e poucos %, com porcentagens maiores em evitar que você evolua para caso moderado, grave e óbito. Sim. E, por último, a gente tem a tecnologia da Pfizer, que é de RNA mensageiro. É possível que a gente tenha a Moderna para um período mais à frente, mas a Pfizer é o que a gente tem aqui hoje. E essa tecnologia, ela se utiliza, então, de um pedacinho da instrução de como fazer aquela proteína do vírus que é a mais imunogênica, aquela que causa mais reação na gente, e aí é como se a gente escrevesse bilhetinhos para o sistema imunológico, né? Você escreve aquele monte de instrução, coloca na vacina, essa instrução entra na nossa célula, a gente consegue produzir essa proteína viral, isso não entra no DNA, não faz você virar nada, isso é lido e destruído como se fosse uma mensagem dessas autodestrutivas. Você lê uma vez, ela vai embora.
E essa tecnologia acabou, né, com os dados que a gente tem, sendo uma tecnologia extremamente eficaz. Então, os estudos iniciais falam de uma redução do seu risco de adoecer em torno de 95%, com uma proteção ainda maior, de novo, para os casos moderados e graves. No frigir dos ovos, quando a gente fala em evitar que você adoeça grave, elas são praticamente equivalentes. A grande diferença dessa eficácia entre elas é talvez na redução de você adoecer e, portanto, da redução da disponibilidade viral numa população. Ah, mas Luana, por que isso é importante? Isso é importante porque a gente olha para o Chile, ou a gente olha para os Estados Unidos, aí você fala, poxa, mas são 2 países com 40% de vacinados, por que a diferença entre um e outro? Primeiro, na questão de flexibilidade, né? Você não pode abrir um país inteiro com 40% só de cobertura, porque isso é pouco, a gente sabe disso. Mas, principalmente, quando você baseia o seu sistema de vacinação contra a Covid num mix de vacinas com eficácias tão diferentes, você vai precisando de uma porcentagem cada vez maior para você abrir um país com segurança. E se você baseia em vacinas com alta eficácia, talvez você precise de uma porcentagem um pouco menor para ir reabrindo o país com segurança. Então, isso influencia nessas estratégias de saúde pública, e é por isso que aqui, com esse mix que a gente precisa de uma porcentagem um pouco maior de cobertura para oferecer segurança à população para um retorno mais tranquilo, né? Exatamente. Não, perfeito resumo, e vamos falar disso. Vocês vejam que no discurso da Luana Araújo já aparece ali a restrição como algo que faz parte de um pacote do enfrentamento à pandemia, porque isso no Brasil também gera uma polêmica danada. É claro que há questões pontuais a respeito de extensão de horário, medidas restritivas, mas está lá dentro do pacote a ser utilizado, e há, evidentemente, mais ou menos segurança conforme a vacinação vai aumentando. Mas eu já vou chegar aí. Eu só queria fazer uma analogia para a gente falar um pouco a respeito da imunidade de rebanho, porque tem a questão da imunização causada pelo vírus e causada pela vacina. Isso é uma questão. Mas tem algo anterior que você falou a respeito, todo esse trabalho de manipulação que é feito no vírus para que as pessoas não fiquem doentes quando elas forem tomar a vacina, que tem algum elemento, etc., ele é fundamental, porque assim, eu me sinto falando óbvio, mas é que o óbvio precisou ser dito lá na CPI da Covid, porque foi preciso dizer, e aí eu não posso deixar de citar que foi na sessão com o deputado federal Osmar Terra, que defendeu a imunidade de rebanho, mas é preciso deixar claro que a imunização por meio da vacina ela é muito mais segura do que a imunização causada pela infecção que você já teve, porque essa infecção ela pode causar um caso grave, pode causar intubação, pode causar eventualmente a morte, e aconteceu aqui no Brasil que morreram mais de 500 mil pessoas. Então, essa é uma distinção inicial que precisa ser feita para depois a gente avaliar mais tecnicamente a imunização, qual que é melhor, o que se soma com o quê. Certo, Luana? Então... na verdade, Felipe, tem mais, né? Não é só isso. Você falou aí de caso grave de óbito, mas não é só isso. A gente já entende que a Covid é uma doença que, para muita gente, é uma doença de longo prazo, de grande sacrifício, de grandes problemas a partir dali, de problemas de descontrole de pressão, de diabetes, de surgimento de diabetes, de surgimento de problemas autoimunes. Então, não existe na minha cabeça, não tem lógica que você submeta uma população inteira a uma circunstância que cause tanto sofrimento quando você tem uma outra alternativa que é um risco calculado. A vacina é um risco calculado, ela tem efeitos colaterais? Claro que tem, tudo que a gente faz em medicina tem efeito colateral. Então, o que funciona, né? A vacina é um risco calculado, a doença é uma roleta russa. Exato. Como é que você pode escolher entre essas duas coisas? Como é que você pode achar que existe argumentação para escolher entre essas duas coisas? Não existe. Então, se você olhar em termos populacionais, é isso. E com relação à imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho, ela também é um conceito que as pessoas precisam compreender um pouco melhor. Quando a gente fala que quanto mais pessoas imunes a gente tem ao mesmo tempo, maior é essa proteção, tanto para aquelas pessoas que já estão vacinadas, obviamente, ou estão imunes, melhor dizendo, quanto para aquelas que não estão imunes por alguma razão. Quando a gente fala em doenças virais, não é tão simples.
As pessoas estão acompanhando o surgimento das variantes, né? O que é isso? Quanto mais o vírus vai se multiplicando, maior a chance ele tem de acumular mutações. Ele erra um pedaço dele quando ele muda. E aí, quando essa sucessão de erros pode transformar esse vírus pode dar a ele outras características que vão desde maior transmissibilidade até uma maior agressividade do vírus. E essas mutações elas vão enganando o sistema imunológico. Por que elas vão surgindo e vão afetando tanta gente que já teve a doença ou um lugar que já tem algum grau de vacinação mais importante? Porque elas são capazes de escapar desses nossos mecanismos imunológicos. Então, não tem como você falar de imunidade de rebanho quando você libera o vírus por aí e ele é muito mais adaptável do que a gente e ele consegue ir criando essas variantes. Então, quanto tempo você acha que você leva para fazer uma imunidade de rebanho numa população livre de qualquer coisa? Não vai fazer nunca, porque as variantes vão surgir e aqui a gente vai voltar sempre para estaca zero. É um conceito, de novo, de primeira aula. Não é avançado, é de primeira aula. Então, não tem cabimento. Aí, qual é a diferença de fazer isso, então, a imunidade natural e a imunidade pela vacina? Primeiro, porque a vacina evita o sofrimento das pessoas, você ganha a imunidade sem o sofrimento da doença. Segundo, que você consegue fazer isso numa escala muito maior. A gente tem a capacidade de vacinar 2,5 milhões de pessoas por dia. Então, se você tem dose suficiente e consegue fazer isso, são 2,5 milhões de pessoas por dia que se tornam imunes ao vírus. Então, em termos de tempo e de volume, é muito maior do que a doença. Tá certo? A gente está falando aí de picos de 70 mil casos por dia, isso é subnotificado, tá bem? Mas ainda que você falasse 150 mil casos por dia, é diferente de você vacinar 2,5 milhões de pessoas por dia. Então, a sua rapidez em fornecer imunidade é muito maior. E, por último, a gente sabe que a infecção natural ela é mais variante específica. Então, a imunidade conferida pela vacina, ela parece ter uma amplitude maior. Então, eu consigo que uma vacina me defenda da variante alfa, da beta, da delta, e quando eu tenho a infecção natural, eu talvez tenha uma imunidade maior para aquela que eu peguei, mas para as outras eu ainda me encontro vulnerável. É assim para dengue. Não é assim para dengue? A gente pega dengue várias vezes, porque pegou dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 4. Então, assim, não é difícil compreender esse conceito. A manipulação desse conceito para outros fins são outros 500, mas tecnicamente não é difícil compreender isso, e é por isso que todo mundo investe em vacina. É simples, né? Exatamente. E você falou das variantes, a gente vê muitas vezes autoridades públicas, eu estou falando de qualquer país, de qualquer localidade, pessoas que investiram em tese de imunidade de rebanho, e aí depois aquela situação se deteriora, piora, e aí a pessoa alega, não, mas aí é porque surgiu a variante. Aí a variante dissemina o vírus com maior velocidade. Mas o que você está colocando, que era a minha questão a ser levantada para você, é que o próprio fato de você estimular a exposição ao vírus faz com que ele corra solto de determinada maneira, que você aumenta a possibilidade de surgirem as variantes, não é isso? Aí você depois alegar Exatamente. que surgiu a variante, não, e aí sim, aí agora nós precisamos nos precaver porque surgiu a variante. Não, você, com a sua tese de imunidade de rebanho, acabou gerando esse ambiente propício para esse surgimento. É exatamente isso, a gente está correndo atrás do rabo, né? O problema é a variante, mas você faz a variante surgir, e aí você corre atrás da variante, e aí surge outra, e como é que você faz? E é por isso que a gente precisa das estratégias e aí entra a questão da restrição de mobilidade, isso. Mas essa restrição de mobilidade tem que ser compreendida, obviamente, naquilo que é tangível. Então, uma coisa é eu virar para a Suécia, para os Estados Unidos, para a Itália e falar, olha, pararemos isso por 2 meses. A outra coisa é tentar fazer isso no Brasil, onde as pessoas saem de manhã para comprar a comida do dia. Então, se eu não consigo parar isso, ou se eu não consigo mobilizar isso de forma a, sei lá, interromper a mobilidade das pessoas por 1 mês, mas garantir a dignidade socioeconômica delas por esse período, eu preciso de outras intervenções muito fortes. Então, eu preciso de uma testagem ampla, gratuita. Hoje, no Brasil, se você não tiver plano de saúde, você vai pagar pelo menos R$150 para fazer um teste na farmácia.
o brasileiro médio não tem R$150 para fazer um teste na farmácia. Então, ele vai ter a doença e ele vai continuar a vida dele. E quando ele continua a vida dele, ele mantém o ciclo de transmissão do vírus. Então, eu não consigo interromper isso. Eu preciso aumentar a minha vigilância genômica, quer dizer, de todo mundo que está ficando doente, eu preciso começar a identificar se é a variante aquela que a gente já está acostumado, se tem um surgimento de outra coisa, se eu vou ter que isolar determinada cidade ou adaptar a minha estratégia para aquela localidade geográfica, ou se eu vou mandar mais vacina para aquilo, para fazer um bloqueio naquele lugar. Quer dizer, eu tenho alternativas. Essas alternativas precisam ser colocadas em movimento com agilidade. Né? Infelizmente, eu acho que a gente também, nesse período todo, perdeu agilidade. E numa pandemia, perder agilidade significa falibilidade, significa que você errou. Né? A gente já está sempre correndo atrás do vírus, ele é sempre mais ágil do que a gente. E se a gente dá chance a isso, já era. E a equação ela é delicada. Você veja que você mesmo está colocando vários aspectos que demandam certas opções, certas escolhas que precisam ser feitas de uma maneira bastante criteriosa. No começo da pandemia, eu entrevistei a pesquisadora Margarete Dal Como, da Fiocruz, e ela pregava naquele momento um isolamento radical, já de início, numa espécie parecida do que foi feito na Nova Zelândia, me parece, você pode me corrigir, e com distribuição de máscaras para as pessoas de baixa renda, justamente porque você falou que elas não têm dinheiro para comprar o teste, mas elas não têm dinheiro também para comprar a máscara. Nada. As pessoas aqui na área nobre do Rio de Janeiro, elas estão comprando máscaras todos os dias, todas as semanas, usando 2 vezes por dia. O pobre não tem esse dinheiro para gastar. O Bolsa Família, por exemplo, são R$190. As pessoas das faixas mais abastadas, elas estão gastando por volta disso, ou mais do que isso, inclusive, com a sua máscara. E então, você está falando de máscara. Você está falando de máscara. Se você falar assim, olha, tem que higienizar as mãos várias vezes por dia. Quem tem dinheiro para comprar álcool gel e ficar na rua fazendo isso? Quer dizer, não é. Veja, o combate a uma pandemia não é da alçada circunscrita à saúde. Precisa envolver a infraestrutura. Né? Precisa mudar a mobilidade dos transportes, precisa agir nisso, porque as pessoas não podem ficar apinhadas dentro de um ônibus. Eu preciso da economia para sustentar isso, para fornecer a máscara, ou para dar um incentivo, por exemplo, a quem testou positivo, para poder ficar em casa e essa pessoa não se sentir tentada a continuar a vida dela, ou poder tirar os 10 dias de isolamento pela doença e não aumentar essa transmissão. Eu preciso... do transporte, da infraestrutura, da saúde, da economia, eu preciso da ciência e tecnologia, eu preciso de muitas áreas para lidar com uma pandemia. Então, quando a gente toma decisões que são desencontradas dessas outras áreas, isso também tem um contexto, isso tem um preço. Você está falando da doutora Margarete, lá no começo, muitos países fizeram isso. Nova Zelândia fez isso, Coreia do Sul fez isso. Mas socioeconomicamente eles conseguem fazer. Mas veja, eles fizeram isso na hora que tinha que ser feito. Fecha tudo, porque eu tenho pouco caso. Se eu tenho pouco caso, eu fecho tudo, eu elimino aquela transmissão dentro do país. E agora, fechar hoje... Perdão, Luana, mas eu tenho gente conhecida na Austrália e parece que teve 80 casos num dia e aí já fecharam tudo de novo. 80 casos, tudo. Imagina, aqui no Brasil, é muito mais do que isso e não acontece nada. Fechar hoje significa que você não vai conseguir eliminar a transmissão do vírus. Você vai reduzir muito essa capacidade, que é assim, né? Um resumo também, Felipe. Quando a gente fala em lockdown ou a gente fala em restrição maior de mobilidade, você está falando em tentar dar uma congelada nessa transmissibilidade do vírus, e aí, como ele não vai encontrar pessoas para passar de uma para outra, essa transmissão vai cair, o número de casos vai cair. Mas não adianta você fazer isso, né? Claro, você cai o número de casos, você cai a pressão sobre o sistema e tudo mais. Mas não adianta você fazer isso se nesse meio tempo você não prepara o seu sistema para lidar com o pós-restrição, porque você não pode ficar em restrição para sempre. Então, o que é o pós-restrição? É você fazer isso, você melhorar a sua atenção primária, você ampliar a testagem, você educar os profissionais da saúde. Isso também nunca foi feito. A Austrália fechou porque eles estão lá com a Delta, né? A Delta foi introduzida, então, de repente, e eles não têm um programa de vacinação tão avançado, por enquanto. Então, qual é a outra? Se você não tem a vacinação, qual é a outra história que você pode fazer? É fechar. E eles fecham isso. Claro que eles têm uma sustentação socioeconômica diferente da nossa, mas eles estão apelando para outras estratégias
de uma forma muito mais organizada e técnica do que a gente tem feito. Luana, eu esgotei o seu tempo, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, passou rápido, mas eu estou vendo que você está tirando dúvidas também no seu Instagram, então já convoco as pessoas aí que estão assistindo ao podcast Vamos com Tudo para seguir a Luana Araújo, doutora Luana Araújo, nas redes sociais, porque ela tem muito mais dúvidas para tirar. Vai ser sempre bem-vinda aqui nesse podcast, nos programas também da Band News FM. Mas eu queria ouvir o seu recado final sobre a pandemia. A partir de agora, esse momento do Brasil ainda é um momento complicado. Qual é a sua perspectiva do que vai acontecer daqui para frente? Em algumas capitais, principalmente, está avançando de uma maneira muito lenta, muito atrasada a vacinação. Eu ainda não me vacinei, mas estou para me vacinar nas próximas semanas. O que a gente pode esperar dos próximos meses ainda em 2021? Eu acho que a gente está num momento sensível, como você está falando. A gente tem ainda um número de casos muito elevados, mas conforme a gente vai avançando na vacinação, a gente vai transformar esse número elevado de casos em um número de casos que não se traduz em pressão sobre o sistema e óbito. Então, a ideia é isso, né, que vai aliviando esse lado e depois reduz o número de casos até que a gente consiga controlar um pouco melhor isso. Mas isso não vai acontecer sem a ajuda de quem a gente está, né, que está ouvindo a gente. Não adianta o gestor fazer X ou Y se as pessoas entenderem o papel delas e elas compreenderem o que elas precisam fazer, como que elas precisam se organizar, a gente tem uma solução para isso. Mas se isso não acontecer, a gente não sai do buraco, a gente vai patinar sempre. Então, eu queria que as pessoas que nos ouvem hoje não desperdiçassem a oportunidade da vacinação. Se elas têm dúvidas, elas tirem as dúvidas delas com quem elas confiarem. E eu sempre me coloco à disposição para fazer isso. Agradeço o espaço que você me deu hoje e fico feliz de voltar se você achar que vale a pena. Mas que elas não percam a chance de se vacinar, que elas compreendam o papel que elas exercem na saúde pública. A saúde é pública, é do povo. Se o povo não compreender que é dali que sai, né? A gente está muito acostumado, Felipe, a um sistema que é baseado na doença. Quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando em produção de saúde, e isso só vem das pessoas, isso não é externo, isso vem da gente. Então, entender o comportamento, entender que a vacinação é importante, entender que as outras medidas precisam ser ainda mantidas enquanto a gente não alcança uma boa cobertura vacinal, mas também compreender que essa junção de esforços vai levar a gente a um fim. Isso vai acabar. A ideia é só que acabe com o menor trauma possível, com o menor sofrimento possível para todo mundo. E eu fico na expectativa de que isso aconteça o quanto antes. Vamos lá. Doutora Luana Araújo, só faltou uma palhinha de jazz. Podia ter um versinho, 2 versinhos no final para a gente encerrar. Não, mas tudo para bem. Com isso. Faça isso comigo. Tem lá no Instagram, vai lá no Instagram que acha, vai lá no Spotify que acha. Não vou conseguir arrancar aqui, mas também não vou forçar a barra, não. Está lá no Instagram, está lá no YouTube. Doutora Luana Araújo, muito obrigado pela sua participação. Esse é o podcast Vamos com Tudo, todo domingo, a partir das 18 horas, aqui no canal Rádio Band News FM, clicando na aba Playlist e encontrando o podcast Vamos com Tudo, você vê todos os 10 episódios e vamos ter muitos ainda, porque é preciso falar sobre os assuntos que vão muito além da política, os assuntos da realidade objetiva, da trajetória, inclusive da parte vocacional, até para as pessoas terem elementos para saber o que é necessário para chegar onde pessoas que estão dando exemplo por aí, como a doutora Luana Araújo, chegaram. Então, muito obrigado e até domingo que vem. Um abraço. Tchau. Podcasts Band News FM.